Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que pode se encontrar conosco aqui diretamente da Casa de Clemência e Bondade, a Casa da Mãe da Piedade, para juntos fazermos a nossa leitura orante da Sagrada Escritura. Abençoada seja a sua vida, que você possa, nessa terça-feira, mergulhar no mistério do Senhor, que é a fonte de toda consolação e de toda graça. Que com esse horizonte tão bonito dessa noite, que agora você verá, você possa também voltar-se para o mistério daquele que é a nossa mais profunda alegria. Aquele que é a nossa consolação e nos mantém unidos ao mistério do nosso Deus e amado Pai. Ele que também sustenta a nossa caminhada. É uma alegria ter você aqui conosco. Eu, Padre Wagner Calegari, o reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, tenho a oportunidade de com você meditar a Escritura. Quero convidá-lo desde já, você que nos acompanha, a fazer parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família que é responsável por fazer com que consigamos cumprir com todas as obrigações inerentes a toda a programação religiosa da TV Horizonte, da Rádio América e também dos nossos canais no YouTube e Instagram, o Mãe Piedade, o Canticum Pietatis e o Papo de Sacristia. Convido você a fazer a experiência de já pegar a sua Bíblia, abri-la no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 20, e vamos rezar até o versículo 35. Então você procura a sua Bíblia, o Evangelho de Marcos. O número grande que está entre o texto do Evangelho de Marcos é o capítulo 3. Então você vai procurar o número grande 3. E ao longo do texto terão números pequenos. Esses números pequenos são os versículos. Então nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 35. Enquanto você localiza, eu quero convidar você a acompanhar toda a nossa programação aqui da TV Horizonte, da Rádio América, que você possa também acompanhar o nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Acesse lá, youtube.com/Mãe Piedade. Se você não está inscrito, vai aparecer a opção na parte inferior assim, inscrever-se. Se inscreva. Inscrevendo-se, você também ativa o sininho para receber as notificações de tudo que é novidade que nós divulgarmos aqui. Lembro que para se inscrever você precisa ter uma conta no YouTube, que é a mesma conta do Google, tá bem? Aguardo você no nosso canal. E você pode também acompanhar o canal no youtube.com/Canticum Pietatis, onde nós temos os salmos cantados pelos nossos músicos aqui e que você pode, a cada final de semana, meditar ou rezar, também cantar na sua comunidade. Lá também estão as cifras. E ainda tem a catequese, o youtube.com/Papo de Sacristia. Vá lá. Se inscreva nesses canais, nos acompanhe. Vamos lá então? Vamos celebrar, colocar o nosso coração junto do nosso Senhor e deixar com que Ele nos guie, nos oriente e nos fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Convido você a fechar os seus olhos e, como na condição de quem recebe, estender a sua mão e pedir que o Espírito de sabedoria, fortaleza, ciência, o Espírito do conselho, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo venha em seu auxílio, para que Ele ilumine a nossa mente, a fim de que possamos recordar tudo o que o Senhor nos falou. Colocarmos-nos diante dEle com verdade, certos de que Ele é justo e que é bom. Então comigo, convido você a rezar. Vem, ó Espírito Santo, fonte de amor e de graça, fonte de santificação e sabedoria. Dá-nos a ciência necessária para que, compreendendo a riqueza de cada dia, possamos,
no temor a Deus, sermos fortes no testemunho daquele que é a verdadeira vida, nosso Senhor Jesus Cristo, e com conselhos saudáveis, responsáveis e fecundos, ajudar tantos a se encontrarem com o amor daquele que deu a vida por nós. Vem, ó Espírito da verdade, que ilumina as mentes, faz-nos discernir os bons caminhos. Vem, ó Espírito Santo, em auxílio à nossa fraqueza. Vem, ó Consolador. Vem, advogado nosso, diante das intempéries da vida. Vem, ó Senhor, que também és Deus, e que viveis e reinais com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. Amém. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura? Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que você vai fazer agora? Qual é o convite que eu te faço? Você vai ler novamente esse texto na tradução que você tem. Você vai ler novamente e vai prestar bastante atenção em tudo que está sendo dito, nas cenas, no modo com que os verbos são colocados. Você vai prestar atenção na forma com que as palavras estão articuladas. Vai se imaginar nessa cena. Mas como você vai ler? Você vai ler silenciosamente, só passando os olhos, com bastante atenção, como eu vou fazer aqui também. Faça isso. Preste atenção ao texto. Foque somente no texto. Vamos lá? E então, como foi a sua leitura? Muita coisa te chamou a atenção? Então vou ler novamente. E eu convido você a fechar os seus olhos e agora se imaginar nessa cena.
Jesus, os discípulos, a família de Jesus, os inimigos ou os opositores de Jesus, se imaginar ali, vendo, e a cada palavra deixar com que a sua imaginação te leve para aquele lugar. Vamos lá? Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ok. Tendo feito todo esse exercício, eu vou hoje, como que a pinceladas, passar por todo o texto, trazendo várias coisas, a fim de que você possa enriquecer tudo aquilo que você já conseguiu absorver só nesse processo de leitura da Sagrada Escritura. Vejamos. Jesus voltou para casa com seus discípulos, a casa que é o lugar da intimidade, a casa que é o lugar onde nós somos nós mesmos, a casa onde as pessoas nos conhecem mais do que os outros com quem convivemos boa parte do dia. E é incrível porque apesar de nós convivermos com muitas pessoas lá na rua, no nosso trabalho, aquelas que passam menos tempo conosco é que nos conhecem mais. Gosto de lembrar que quando um filho entra dentro de casa, ou o marido, todo mundo já sabe como é que ele está. Então Jesus volta para aquele lugar onde com seus discípulos ele volta para o lugar onde é o núcleo da intimidade, do aconchego. E de novo, se reuniu tanta gente que eles não podiam comer. Quer dizer, a busca das pessoas por aquilo que Jesus apresentava era tanta, que ocupava tanto o tempo, que eles não conseguiam repousar, comer. Vejam que fome, vejam que busca incessante que todos aqueles que iam atrás de Jesus o tinham. Então, os familiares de Jesus, ao saberem disso,
Os familiares, que são aqueles que conhecem mais a Jesus do que os outros. Nós sabemos bem disso. Aqueles que nos conhecem mais, às vezes, nos entendem menos. Jesus assim também. Aqueles que mais conviveram com Jesus não conseguiam ainda, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, entender o que Jesus estava fazendo. Prova disso é que eles foram para agarrá-lo, porque acreditavam que ele estava fora de si. Ora, o agarrar significa um gesto de violência, de tirar a liberdade daquela pessoa, imobilizá-lo, estancar a sua ação. Eles queriam interromper a ação de Jesus. Por quê? Ele está fora de si e está louco, diz uma outra tradução. Além disso, dos familiares de Jesus, existiam aqueles que eram os mestres da lei, que vieram de Jerusalém e falaram: ele está possuído por Beelzebu, ele está possuído pelo príncipe dos demônios, é por isso que ele consegue fazer essas coisas. E aí vem a primeira parte. Ora, Jesus ao dizer: Beelzebu, que é aquele que quer destruir os filhos de Deus, ele está lutando contra si mesmo? É isso? Ele está atrapalhando a própria ação que ele tem como meta, destruir os filhos de Deus? Ora, se eu estou fazendo isso por Beelzebu, que quer destruir o próprio sonho de Deus, então ele está lutando contra si mesmo, ele está atrapalhando o caminho da sua ação. Os filhos de vocês que expulsam outros demônios estão fazendo por conta de quem? E aí tem uma alusão muito bonita, porque vejam bem, Jesus ao dizer que um reino não pode estar dividido contra si mesmo, porque senão ele se destrói, ele mostra exatamente o modo com que aqueles que tinham que esperar a intervenção de Deus no meio da humanidade, eles estão tão divididos que não conseguem nem mesmo perceber a ação de Deus no meio deles. Será que isso não acontece em nossa casa? Será que isso não acontece na nossa comunidade? Será que isso não acontece na nossa paróquia? Ficamos tão voltados dentro dos nossos grupetos que deixamos de ver o quanto que Deus pode realizar no meio de nós. E aquilo que é bom é visto de forma ruim. Interessante, não é? Tão atual a Escritura. Sigamos. Daí então Jesus vai fazer uma comparação de algo que até hoje muita gente não entende. Todo pecado é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. O que é isso? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás, ao diabo, aquilo que é a ação de Deus. É recusar-se a acolher a ação de Deus, a graça de Deus no meio de nós. Prova de que o povo de Deus não estava tão entendido do que estava acontecendo. Bom, continuemos. Continuemos o nosso itinerário. Depois que Jesus fala isso, tantas pessoas ao redor, chegam os familiares dele. Diz o Evangelho de Marcos que também a mãe e os seus parentes, os seus irmãos. Irmãos aqui significa parente, tá, gente? Não é irmão de sangue, não. É irmão de clã. Olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Aí então Jesus responde: aqui estão minha mãe e meus irmãos,
Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E quem faz a vontade de Deus? Aí agora, explicando, é aquele que está tão atento ao sonho de Deus e aprende a perceber a presença de Deus no seu cotidiano e se coloca a fazer a vontade dele. E porque coloca em primeiro lugar a vontade dele, não fica dividido nos grupetos e não atrapalha a ação de anúncio do Evangelho. É bem característico isso no nosso tempo. Porque vejam bem, quanto mais nós ficamos brigando e degladiando por coisas infinitamente insignificantes diante da nossa missão de anunciar o Evangelho, nós atrapalhamos as pessoas a se encontrarem com Jesus. E não adianta falar que é uma questão somente de igreja, não. É uma questão de saber o que realmente tem grande importância na sua vida. De perceber o quanto que aquele que é tão cotidianamente convivente conosco é ignorado e não é conhecido. Como os familiares não conseguem reconhecer determinadas coisas nas pessoas com quem eles mais convivem, nós algumas vezes deixamos de reconhecer o traço da bondade de Deus e da vontade de Deus na nossa história, porque nós estamos preocupados em fazer o que nós desejamos, ou talvez simplesmente porque nós estamos tão desatentos com as nossas coisinhas que deixamos de ver a grande coisa a qual fomos chamados, acolher o sonho de Deus para que possamos viver plenamente. Então, agora, faça o seguinte, nesses instantezinhos, feche seus olhos. Diante de tudo isso que o Evangelho nos apresenta, o que te incomoda? O que te inquieta? O que o texto te leva a dizer a Deus? O que o texto provoca em você, no seu interior? Faça a sua oração agora. Fale com o Senhor a partir do texto bíblico, a partir do Evangelho de Marcos. Senhor Jesus, ajuda-me, Senhor, a perceber a grandeza da sua companhia. E ajuda-me, Senhor, a de modo simples, mas concreto, a dar sempre o passo que todos nós precisamos dar, de reconhecer a sua presença e o quanto que o Senhor nos chama a caminhar para a verdadeira felicidade junto do nosso Pai. Ajuda-me, Senhor, a não olhar aquilo que é diferente, aqueles que são diferentes como inimigos. Ajuda-me, Senhor, a olhar dentro da nossa grande família o quanto que o Senhor deseja que nós continuemos unidos. E que unidos nós possamos cada vez mais ajudar outros a se encontrarem com o seu amor. Senhor Jesus, abra os nossos ouvidos e os nossos olhos para fazermos a vontade do nosso Pai e vivermos como sua família. Eu te peço isso, Senhor. O Senhor que é Deus e que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. E olhando para a cruz, para o gesto sublime da nossa entrega, rezemos juntos aquele que pagou o maior preço por nossa liberdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
E agora uma tarefa. A contemplação que vai se dar após esse momento. Aquilo que mais te chamou a atenção, seja a frase do texto bíblico, seja a expressão ou a imagem, repita ela cotidianamente até domingo. Vá repetindo isso. Por exemplo, aqui. Senhor, será que eu estou realmente unido ao seu sonho de amor? Ou eu estou desunido, desvinculado, como os fariseus estavam? É uma coisa que eu quero rezar. Você tem a sua. Fica o convite. Dê espaço para que a palavra de nosso Deus fecunde seu coração. Muito obrigado a você que esteve conosco. Que Deus te abençoe e te guarde. Que até o domingo você possa desfrutar bastante de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Esteja na sua comunidade, celebre a Eucaristia, ou mesmo a palavra, onde não tiver condições de ter a celebração da missa, porque existem esses lugares. Mas esteja lá, reze, esteja com o povo, esteja com os irmãos. E um último convite. Seja da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, nos ajude a cumprirmos as nossas obrigações para continuarmos a fazer essas transmissões. Ligue para 31 3319 6111, 31 3319 6111 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 31 98791 8072. 31 98791 8072. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, desça sobre vós, vossas famílias, casas e trabalhos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Permaneça na paz e que o Senhor sempre te acompanhe.